Oi, gente. Então, eu tava assistindo videoaula, assim, estudando pra história, e eu ficava, assim, meio bugada com as explicações. Eu pensei, ué, por que eu mesma não me faço uma videoaula e depois eu fico assistindo? É por isso que hoje eu vou pegar e vou fazer uma videoaula sobre a Revolução Russa. Na época, a Rússia tinha o maior império do mundo, e a autoridade máxima era o czar, que no caso, assim, da Revolução, era o Nicolau II. E ele tinha o apoio da igreja, que a principal era a ortodoxa cristã, dos nobres proprietários de terra e do exército. Mas a maioria da população era camponesa. Houve uma rápida modernização, assim, e aí foram criadas indústrias siderúrgicas e petrolíferas, e isso começou a deixar já o povo um pouco descontente, porque vieram os operários, que, é claro, foram os camponeses, e eles começaram a se revoltar. Foi aí que começou a surgir as greves. Aí, em 1898, houve a criação do Partido Operário Social Democrata Russo. E aí, algumas pessoas tinham diferentes ideias entre eles. Ele foi dividido entre bolcheviques e mencheviques. Sobre os bolcheviques, eles eram mais radicais. O Lenin, ele propôs um partido centralizado e democrático, com base em uma disciplina severa, e eles queriam acabar totalmente com o czarismo. A Revolução de 1905. Houve uma guerra que ficou conhecida como a Guerra Russo-Japonesa. E nessa guerra a Rússia perdeu, e isso já começou a mostrar alguns defeitos do czarismo, e o povo já estava ficando descontente. Aí, em 1905, eles marcharam até o Palácio de Inverno entregar uma petição para o czar Nicolau II. E o czar não gostou. E aí ele pegou e matou eles, e isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Depois disso, houveram mais greves e até formaram-se os sovietes, que eles eram representantes dos soldados, dos camponeses e os operários. E depois de tudo o que aconteceu, o governo até cedeu e começou algumas reformas, mas mesmo assim não acabou totalmente com o czarismo. A Revolução de Fevereiro. Houve a Primeira Guerra e a Rússia participou, contrariando o povo, que já estava descontente. Graças à guerra, o país se prejudicou e o povo se revoltou totalmente. Em fevereiro de 1917, a Revolução eclodiu. Todos aderiram ao movimento. E o czar Nicolau II foi forçado a deixar o trono. Então, houve o governo provisório, liderado por Alexander Kerensky. Foram feitas várias reformas. O governo provisório foi liderado pelos mencheviques. A Revolução de Outubro. Gente, antes de falar sobre a Revolução de Outubro, eu esqueci de falar sobre as teses de abril que... Aqui, eu vou ler pra vocês. Com suas teses de abril, Lenin defendeu a retirada do país da guerra, a reforma agrária e o fortalecimento dos sovietes. As ideias de Lenin tornaram-se muito populares e ganharam cada vez mais força entre os diferentes setores da sociedade russa. A fábrica e o exército começaram a formar seus próprios sovietes, ignorando o poder constituído. Enfraquecido, o governo provisório sofria com as pressões dos monarquistas, que articulavam a restauração do regime anterior, e os bolcheviques, que defendiam a tomada do poder pelos sovietes. Tá, Revolução de Outubro. Em 1917, os bolcheviques atacaram o governo provisório e tomaram o poder. E foi formado o Conselho de Comissários do Povo, presidido por Lenin. E eles tiraram terras da igreja e da nobreza e deram aos camponeses, tiraram títulos da nobreza, fizeram igualdade entre os homens e as mulheres, entre outras coisas. Gente, não sei o que aconteceu, mas foi apagado sem querer, eu acho, a parte do que eu falava dos mencheviques. Então eu vou falar de novo. Os mencheviques, eles eram mais moderados, eles não eram tão radicais. Queriam uma república, uma democracia, e estavam dispostos a dialogar com o governo, com o Nicolau, para conseguir isso. E eles também queriam aliança com os burgueses. Terminando sobre a Revolução de Outubro, em 1918, os russos assinaram separado um tratado de paz com a Alemanha, conhecido como Brest-Litovsk. E nesse acordo, a Rússia cedia à Alemanha diversos territórios reivindicados pela antiga ordem imperial. A Guerra Civil. A assinatura da paz com a Alemanha permitiu que a Rússia se concentrasse as suas forças na defesa contra a Revolução. A Guerra Civil começou em 1918. Do lado bolchevique lutava o Exército Vermelho, dirigido por Leon Trotsky. Já no Exército Branco tinham monarquistas, aristocratas, liberais, revolucionários e entre outros. E eles eram apoiados pela França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e outras potências. Mas a situação na Rússia estava tão ruim que o Lenin teve que preparar um programa de governo radical que ficou conhecido como comunismo de guerra. A Guerra Civil terminou em 1921.
com a vitória do Exército Vermelho. Mas depois dessa guerra, a situação da Rússia ficou ainda pior. Para melhorar a situação, Lenin elaborou a nova política econômica, NEP. Ela incentivava a produção, a abertura de novas empresas pequenas, mas ela não se abrangia à política. Em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Em 1924, quando Lenin morreu, começou, dentro do Partido Comunista, uma briga pelo poder entre Joseph Stalin, que tinha uma posição nacionalista, e Leon Trotsky, que era o antigo líder do Exército Vermelho e ele queria uma política internacionalista. Em 1925, o Stalin ganhou e baniu Trotsky do país. Assim, ele pôde começar o seu estado ditatorial da União Soviética. E em 1940, o Trotsky morreu no México. Resumindo, o stalinismo foi um governo muito violento. Então é isso, gente. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, para que todo mundo vá bem na prova amanhã.